bem? Hoje estaremos aqui fazendo uma revisão sobre o conteúdo do Getúlio Vargas, uma breve revisão, porque vocês estarão realizando uma atividade valendo nota pelo Google Forms entre essa semana e a próxima semana, e aí eu gostaria de pontuar algumas questões com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Bom, o período todo do conteúdo, do governo do Getúlio Vargas é de 30 a 45. Esse período de 15 anos foi dividido em 3 partes, de 30 a 34, de 34 a 37 e de 37 a 45. O mais importante é nós identificarmos as características políticas em que o período se encontra. Então, de 30 a 34, nós temos um período ali de governo provisório, um governo que está se adaptando à entrada de Getúlio Vargas. E de 34 a 37 nós temos um governo então constitucional, a partir do momento em que ele convoca uma constituinte e muda a Constituição. E em 37 nós temos o golpe, o Estado Novo, até 45, a permanência de Getúlio Vargas, Então, essa caracterização é a caracterização que eu tenho que me importar com as instituições que estão sendo consolidadas pelo Getúlio Vargas no período de 30 a 34. Então, como houve o processo da Revolução de 30, houve então um golpe de Estado e a entrada de Getúlio Vargas, nós temos que nos preocupar quais são as vias de acesso em que vai consolidar as instituições permanentes do governo dele. Então, no caso do governo provisório, como que nós vamos organizar esse governo? Quais são os poderes que vão estar ali junto com Getúlio Vargas, nessa administração? Quais são as esferas governamentais que ele vai intervir, que ele vai mudar, as instituições consolidadas, o nome que ele vai dar, então, para que aquele governo dele tenha então legitimidade e governabilidade. Então, a partir de 30 a 34, o importante é a gente saber as intervenções políticas que Getúlio Vargas ele faz para poder então começar a planificar, a organizar, a sistematizar a forma de governo dele. De 34 a 37, nós temos que observar as alterações que foram feitas na Constituição. E a partir disso, o nascimento dos primeiros partidos políticos a nível nacional no Brasil, pela primeira vez na história. Até então nós tínhamos o quê? Facções políticas partidárias regionais. Tinha o Partido Republicano Rio-Grandense, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, mas nós não tínhamos uma representação de unidade nacional. Vão surgir 2 grandes partidos de extrema importância, que depois, mais para frente, vão se fragmentar e dar origem aos partidos políticos que nós conhecemos hoje, que é a ANL e a AIB, a Aliança Nacional Libertadora, de esquerda comunista, e a Ação Integralista Brasileira, que é de direita fascista. Então, essa caracterização, esse movimento de unidade de integrantes desses partidos políticos, foi o ponto alto do governo de 34 a 37, onde Getúlio Vargas buscou mecanismos para poder conter esses partidos políticos e alianças também nesse processo da formação desses partidos políticos. Lembrando que a adesão era grande, então eram partidos políticos que tinham mais de 600 mil integrantes, então era necessário fazer uma política que absorvesse a ideologia desses partidos políticos e conseguisse conter principalmente os partidos políticos de esquerda. A partir disso também houve uma política trabalhista muito pontual no período de 34 a 37. Com a mudança na Constituição, nós tivemos ganhos sociais e também a consolidação aí de muitas leis trabalhistas que beneficiaram, então, essa massa de trabalhadores que estavam permanentemente em greves, em movimentos sindicais e que, na verdade, incomodavam demais o governo de Getúlio Vargas. E de 37 a 45 nós temos a ditadura getulista para valer. Então ela foi estabelecida como plano Corre e nós temos então a ditadura fascista com uma alta centralização de poder consolidado nas mãos do executivo, na mão do Getúlio Vargas, e a partir disso mudança constitucional também em 37 e as instituições que foram consolidadas a partir desse movimento do executivo, que foi, na verdade, desse movimento de intervenção do executivo fortemente a partir, então, de leis de segurança nacional e de tribunais que pudessem fazer, então, a fiscalização e o julgamento a partir da lei de segurança nacional, contra um grande medo que é a expansão do alastramento do comunismo. Então, a avaliação que vocês vão estar fazendo
ela é totalmente do Getúlio Vargas, o tema, né, do período de 30 a 45. Essas fases elas estão recorrentes na prova, e a caracterização geral vocês podem estar acompanhando novamente qualquer dúvida sobre as videoaulas que nós já estudamos e gravamos, tudo bem? Aqui tem um exercício, porque a gente sabe que sempre tem um fragmento de um documento, certo? Para a gente fazer uma análise da maioria dos historiadores importantes. Só uma referência aqui, ó, é o Boris Fausto. O Boris Fausto, ele é um dos historiadores mais respeitados do Brasil, né? Na dimensão da sua obra, o foco dele é a história do Brasil, e colocaram um fragmento da obra do livro dele aqui para a gente fazer uma intervenção sobre o processo getulista. Então ele fala assim: o Estado getulista. O novo tipo de Estado nasceu após 1930, distinguindo-se do Estado oligárquico, não apenas pela centralização e pelo notor grau de autonomia, como, embora por outros elementos. Devemos acentuar pelo menos 3 dentre eles: a industrialização, a atuação social, tendência de dar algum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos, incorporando-os a seguir a uma aliança de classes, no caso do proletariado, pelo poder estatal. E 3, o papel central atribuído às forças armadas, a partir então de 3 esferas, 3 movimentos que se abrem a partir da Revolução de 30, o aspecto social, que ele pontuou ali, certo? A industrialização e a questão da instituição dos militares. Bom, a partir desse documento, desse fragmento, ele vem com 2 perguntas. Segundo o autor do texto, a República Velha, o Estado representou apenas os interesses das oligarquias, o que mudou com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Então, nós temos claramente que o período de 1889 até 1930, nós tivemos assim sucessivamente presidentes, ora paulista e ora mineiro, que representavam os interesses e os privilégios de uma elite mineira e de uma elite paulista. Baseado no quê? No processo de economia primária, ou seja, como era numa dimensão de política externa imensa, a questão da produção do leite, a produção do café, e o deslocamento do eixo político que desceu do Nordeste até o Sudeste, fez com que esses estados se tornassem muito mais fortes economicamente. A partir disso, o Estado, a União, acabou ficando refém, os presidentes, desse processo das oligarquias cafeiras e mineiras. Então, essa relação construída aqui, a partir de 30, o que muda? Porque os interesses e os privilégios dessa classe dominante morreram. Então, acabou-se com a República Velha e nasce um novo período republicano, principalmente com a intervenção e com o processo militar, a partir de 1930. A próxima pergunta aqui: com base no texto, é possível dizer que Getúlio foi, sobretudo, o representante dos trabalhadores urbanos? Claro. Com tantas políticas intervencionistas no aspecto trabalhista, ele fez a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, não preciso falar mais nada, né? Realmente ele se tornou o herói do povo, o pai dos pobres, porque ele fez um mecanismo muito interessante, Getúlio Vargas, né? Ele abriu no Brasil a questão política do populismo, né? Um presidente que é um autocrata, que é um ditador, que estabelece uma centralização política administrativa muito forte, rompe com os processos democráticos, mas abraça as massas. E nesse momento que ele abraça as massas, ele intervém diretamente numa política trabalhista, rompendo com os sindicatos e podendo ele minimizar aquelas revoltas e greves que estavam acontecendo. Então ele foi genial. Então esse mecanismo foi algo muito nítido no governo do Getúlio Vargas, e que ele se adaptou rapidamente, atendendo a uma demanda social urbana, já que havia um processo migratório, né, desses trabalhadores do campo até, então, a construção daquele operariado trabalhando na indústria, né, que já havia um processo de crescimento aqui no Brasil. Então, se atenham ao capítulo ao segundo módulo, ao término do segundo módulo, tudo bem? No período de 30 ao período de 45 do Getúlio Vargas. Alguns movimentos sindicais, é importante também vocês tirarem por referência o último capítulo do segundo módulo. E foquem principalmente na questão do nascimento dos partidos políticos, nas mudanças constitucionais, na política para trabalhadores, e por fim vocês vão fazer
fazer a avaliação aí tranquilos e sem medo das perguntas que vão vir de história para vocês, tudo bem? É uma avaliação simples, desejo boa sorte e espero que vocês retomem o conteúdo da melhor forma possível. Tchau!